Estamos de volta com o programa Ação Nacional, hoje falando sobre crimes e também uso da internet, uso com segurança. A gente já falou sobre várias dicas de como você pode utilizar a internet sem estar tão vulnerável a tantos tipos de crimes que estão acontecendo hoje, fazendo tantas vítimas. Quem fala com a gente é o Dr. Hélio Bressan, que é delegado de polícia de crimes eletrônicos, mais especificamente sobre fraudes bancárias, e também o Dr. Márcio Cotes, que é advogado especializado em crimes digitais. Dr. Hélio falava no último bloco a respeito das pessoas que não são tão familiarizadas, de repente um pai, uma mãe que está em casa, né, nos assistindo, se tem alguma dúvida de buscar mesmo informação para poder se cercar e não ter um computador invadido, por exemplo. É que hoje, como a gente falou anteriormente, com o crescimento econômico do Brasil, quase todo mundo tem um computador em casa hoje, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, e os pais, às vezes, não estão tão familiarizados com aquilo. A minha sugestão é que eles passem a verificar o histórico, o que é que os seus filhos estão acessando, com quem eles estão falando. A gente acaba tendo problemas, eu acabo vendo isso não especificamente hoje dentro da minha delegacia, mas já vi bastante e tenho bastante contato com o pessoal do Departamento de Homicídios que cuida de pedofilia, dessa coisa toda. Muitas meninas acabam se envolvendo, conversando, falando. O sujeito pede, não, agora você tira a roupa porque você faz assim. Olha, você vai ser contratada como modelo. Entra umas conversas meia doidas. E a menina vai se expondo e aquilo vai passando e ninguém sabe o que está acontecendo. Então, a minha sugestão é que você, pai, você, mãe, né, se você não tem conhecimento técnico para mexer naquilo, chame alguém da sua confiança que você tem, num momento em que seu filho não está usando, até no momento em que ele está na escola, que ele não está vendo, manda abrir o computador, manda ver o que tem lá dentro, manda ver o que ele está fazendo, o que é que esse moleque está mexendo, o que é que essa menina está mexendo, onde é que site eles estão entrando. Isso atitude simples, né? Que faz toda a diferença. Simples, que faz toda a diferença para que você tenha a prevenção. Deixa eu perguntar uma coisa, não sei se o Dr. Márcio ou o Dr. Hélio podem esclarecer, ou talvez os dois. Por exemplo, jogos de azar pela internet, sites internacionais. Isso é permitido? Eu vou fazer o seguinte, porque essa é uma pergunta que eu há muito tempo gostaria de fazer para um delegado de polícia. Eu tenho a minha opinião, então eu vou pedir para o doutor responder primeiro e depois eu dou a minha opinião, se possível. Sim, eu entendo que é crime, mas o problema é que nós temos uma dificuldade muito grande de combater isso, né? Primeiro, a dificuldade sob o ponto de vista de capacidade humana, porque eu não tenho gente suficiente para trabalhar, para fazer tudo isso. Segundo, que 99,9% desses sites são todos postados no exterior e a gente fica muito difícil você combater aqui. Sem o controle. É muito difícil. E o volume de problemas que nós temos sob o ponto de vista de crimes eletrônicos, que acaba acontecendo com fraudes, as pessoas que perdem seu dinheiro no banco, que a gente tenta recuperar, tenta correr atrás, é tão grande que você acaba eu não consigo dar conta de tudo isso. Doutor, já que o senhor falou da fraude bancária, a pessoa perdeu uma determinada quantia no banco. Ela consegue recuperar? Como que os bancos têm agido com relação a isso? Inclusive, gostaria de ressaltar que nós tentamos contato com vários bancos durante a produção do programa, mas a gente não teve um posicionamento muito definido sobre esse assunto. A gente sabe de exemplos que muitas pessoas, claro, conseguem resgatar o seu dinheiro, mas isso acontece hoje de uma forma organizada? Quem está em casa pode ficar tranquilo? Vamos pensar assim, vamos ser claros aqui. Então, não sei se o doutor depois vai concordar comigo ou não, mas eu quero dizer o seguinte. O banco não tem nenhum interesse que seja divulgado qualquer tipo de fraude que tem dentro do banco. Porque isso coloca em alerta o sujeito que vai ser correntista daquele banco. O cara fica com medo. Essa é uma verdade. Mas também não é menos verdade que o sistema de proteção dos bancos é extremamente seguro, é bastante seguro. Mas mesmo sendo bastante seguro, eles têm várias camadas de proteção para que você consiga invadir o site, para que você consiga... E a gente não está falando de um banco só. Não. Eu vou ter dia 18 agora, eu tenho uma reunião com os 10 maiores bancos do Brasil. Então, eles são seguros, mas eles não têm interesse na divulgação disso, evidentemente. Né? E eles têm gente trabalhando para eles que fica o tempo inteiro tentando invadir o sistema deles para ver se alguém consegue. Sim. O fato é que a grande parte dos crimes praticados não é... O senhor pode até responder melhor, mas não é pela invasão do sistema do banco, né? Porque o sistema de segurança do banco ele é muito bom. Os bancos brasileiros, eles são referência mundial na questão de segurança.
Os crimes eles são praticados muito mais por uma engenharia social. Exatamente. Ou seja, eu vou ludibriar o usuário para poder obter os dados para fazer a transferência. Muito mais. Realmente é muito mais. Pela engenharia social. Mas o banco tem um trabalho de identificação. Se eu fui lesada por alguma forma, se meu dinheiro desapareceu, o banco identifica isso e me repõe esse dinheiro? Como tem funcionado isso? Uma coisa é você dizer o seguinte: você foi lá, acessou uma página, você passou a sua senha, você passou... Às vezes o banco tem aquele cartão de segurança e olha, pasme, eu cheguei a fazer detenção de um menino também, em que ele mandava esse e-mail, um grande banco, e pedia para que a pessoa preenchesse todos os números do cartão de segurança. Quer dizer, a pessoa tem que estar ligada nisso. Agora, o que tem, nós temos uma decisão recente até do Superior Tribunal de Justiça que diz o seguinte: o banco é responsável por tudo. Bom, é responsável por tudo, mas do meu modo de entender, tem uma vírgula aí depois disso, porque o banco também não pode ser responsável se eu entrego as coisas de uma maneira, né, com essa facilidade. Quando o sistema foi burlado por alguma maneira, eu entendo, aí o doutor vai responder melhor do que eu isso. Entendo que eles teriam que indenizar, mas fora disso, é preciso analisar bem, né? Do ponto de vista da reposição do dinheiro, como é que funciona? Na verdade, houve uma grande discussão jurídica se o Código de Defesa do Consumidor seria aplicado nessa relação correntista e banco. Isso já está pacificado, o Código de Defesa do Consumidor ele é aplicado nesta relação. E o que isso traz de consequência? Quando é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele é hipossuficiente, ao ponto dele não ter a obrigação de comprovar determinados fatos. Existe o que nós chamamos de inversão do ônus da prova. Isso passa a ser prova do banco. Então, na grande maioria das situações, realmente o banco acaba repondo. Ele pode até não recuperar o dinheiro, mas aquilo está na contingência dele e ele acaba pagando o correntista, porque ele sabe que no final ele vai ser responsabilizado. Agora, o Código de Defesa do Consumidor também diz que quando o dano ele foi causado pela própria vítima, não cabe nenhum tipo de indenização. Eu estou tendo um tipo de fraude lá que está correndo bastante, os bancos estão preocupados com isso, doutor, pelo seguinte: o sujeito consegue tirar o dinheiro da conta de A, manda para a conta de B, e na conta B ele paga um imposto, ele paga IPVA, ele paga um DPVAT, um imposto mesmo, um ICMS, um IPI, qualquer coisa assim. E esse dinheiro saiu do banco e aquela vítima que foi fraudada, na verdade, o banco acaba repondo aqui, o banco está suportando esse tipo de prejuízo. E isso está crescendo. E isso conta com a conivência, né, infelizmente, de pessoas que estão ligadas nesse meio, né? Ou seja, um conselho que eu poderia dar aqui também, que eu acho que é muito bom: quando você tiver que pagar o seu IPVA, pague você. Não entregue o dinheiro para uma terceira pessoa pagar, né? Você tem que pagar o seu imposto, pague você. Não entregue isso na mão de uma terceira pessoa para essa pessoa pagar, porque às vezes a pessoa recebe o seu dinheiro aqui por meio de uma fraude. Ela acaba quitando o imposto e o Estado não quer saber. O Estado pega o dinheiro para você pegar ele de volta. Fica muito mais difícil. Esquece. Doutor Hélio, doutor Márcio, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, mas o que a gente pode entender de tudo isso é que nunca é demais a gente se calçar com algumas atitudes simples, né? No caso, a gente mesmo pagar as contas, né? Se calçar mesmo e se prevenir com uma atitude simples. Se você tem seus filhos que acessam a internet, procure saber o que eles estão fazendo. E também, rapidamente, eu não sei se vocês têm para passar, ou não sei se, de repente, da delegacia, algum contato para que as pessoas que estejam em casa e, de repente, tenham algum tipo de problema parecido, para que possam fazer contato de uma reclamação futura ou então que estejam passando por esse problema. Estamos à inteira disposição lá no DEIC. O telefone do DEIC é 11 2224 0300, 2224 0300, e pede para falar na Delegacia de Crimes Eletrônicos, que é mais fácil para as pessoas entenderem. Estamos à disposição lá. Bom, nós falamos hoje sobre crimes e também uso da internet. Quem conversou com a gente foi o Dr. Hélio Bressan, que é delegado de polícia, trabalha na Delegacia de Crimes Eletrônicos, mais especificamente sobre fraudes bancárias em São Paulo, e também o Dr. Márcio Cotes, que é advogado, professor também e especialista em crimes digitais. Dr. Márcio, Dr. Hélio, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Nós aqui agradecemos, né, doutor? Parabéns pelo trabalho, a informação sempre bem-vinda. Muito obrigada, espero que você em casa tenha gostado. A gente volta na próxima quinta-feira, a partir das 9h10 da noite, com mais Ação Nacional. Uma boa noite para você e até lá.